Boa tarde, pessoal do sétimo ano. Professor Marcelo aqui de novo, dando prosseguimento nas videoaulas. Pessoal, antes de começar a aula, vou só dar um recadinho rápido, tá? Eu já coloquei no mural de vocês lá da turma no Google, tá? Segunda-feira que vem, agora dia 31, às 19 horas, a gente vai ter a nossa live, certo? Ou seja, ao vivo. Eu espero que vocês estejam lá. Eu coloquei o link do Google Meet, M-E-E-T, M2ET. Tá? Quem vai pelo celular baixa o app e no computador normalmente já está instalado. Senão vai pedir para instalar. Só clicar no link já vai entrar na live, só tem que pedir para participar e aí entra automático. Tá? É importante que vocês participem, os pais também podem, mas principalmente vocês, porque eu vou falar como é que vai ser o restante do ano. Agora a gente vai começar a fazer avaliação com nota, eu vou passar um trabalho e as aulas vão começar a ser dessas duas formas, videoaula numa semana e live na outra, sempre um ou outro, intercalando, né? Então vocês têm videoaula essa semana, live semana que vem, na outra semana videoaula de novo e assim vai, tá bom? Então, pessoal, aula passada nós falamos sobre a Grécia, né? Sobre o período o auge da Grécia, com Esparta e Atenas, da Guerra do Peloponeso, que colocou as duas cidades e as aliadas em guerra. A Grécia toda entrou em guerra e acabou a Liga do Peloponeso, de Esparta, acabou vencendo, mas muito fraca. Isso enfraqueceu muito, o que permitiu que o outro povo a invadisse, que é o tema da aula de hoje, que é Império Macedônico. O que é Macedônico? Macedônia era um reino que ficava ao norte da Grécia. Os macedônios se entendiam como um povo irmão dos gregos, não o mesmo povo, mas um povo muito parecido, com hábitos, inclusive com um idioma muito parecido com o grego. Eles podiam se comunicar, né? Era mais próximo que o português e o espanhol, era ainda mais próximo. Tá? Era apenas um sotaque um pouco diferente. Mas os gregos tinham algum preconceito com os macedônios e tratavam eles como estrangeiros, apesar de eles não serem bem estrangeiros. Tá? Mas por que esse reino é importante? Porque foi esse reino que vai invadir a Grécia depois que a Guerra do Peloponeso acabar e essas cidades ficaram enfraquecidas. Então, o rei Filipe II vai se aproveitar desse período e vai invadir a Grécia e vai tomar o reino e vai anexar a Macedônia, criando o Império da Macedônia. O que é um império? O império é a soma de vários reinos. Tá? Por isso que a gente não pode chamar de império. A Grécia não era um império, porque eram cidades. Mas quando vários reinos são anexados sobre um líder, aí é um império. Os romanos se tornaram um império, tá? Porque invadiram vários outros reinos. Tá? Então Filipe invadiu, mas logo em seguida ele foi traído por um dos seus adversários políticos e foi assassinado. E aí começou a dar uma treta pelo poder, pela coroa, mas o líder por direito era o filho de Filipe, o Alexandre, o Grande, como depois ficou conhecido. O Alexandre tinha só 19 anos quando assumiu o poder. Ele teve que tocar o terror, teve que mandar assassinar vários políticos que estavam querendo tomar o poder dele. E ele conseguiu se desvencilhar deles, matando, prendendo e tomou o poder para si. Ah, e o Alexandre é que vai tornar a Macedônia conhecida no mundo antigo inteiro. O Alexandre ficou tão famoso que todos os outros líderes que vieram depois dele, Júlio César, até Napoleão, Hitler, procuravam saber da vida dele, porque ele é considerado o primeiro grande general, o primeiro grande líder da história militar do mundo, tá? Que criou um grande império em pouco menos de 30 anos. Tá? Então vocês imaginem, ele tinha 19 anos, ele era poucos anos mais velho do que vocês. E já era rei, já tinha que lidar com uma crise política dentro do reino dele, e ainda por cima levou o reino dele a se tornar um grande império. Então o que o Alexandre fez? O Alexandre já estava com a Grécia, que já tinha sido conquistada pelo pai dele. Então o Alexandre vai organizar um grande exército. Ele sempre quis ser um conquistador. Inclusive o Alexandre foi discípulo, foi aluno de Aristóteles, que é um dos, se não foi o maior filósofo que o mundo antigo já viu. Então ele só foi aluno particular
de Aristóteles, né? Então ele era um rapaz, um homem muito inteligente também. Então o que acontece? Alexandre vai criar um grande exército para a época, né? Mais ou menos uns 50, 60 mil soldados, uns 1000 cavaleiros, e ele vai criar uma estratégia que o pai dele já tinha começado a fazer, que é a estratégia das falanges. Tá? A falange é um bloco de soldados, que são os falangeiros, né? E os macedônios chamavam essas falanges de sarissas. Então eram blocos de soldados, eram mais ou menos 50 soldados, 40, 50 soldados em linha, um atrás do outro, mais ou menos uns 300, formando um bloco único. E os soldados, as primeiras 5 linhas, eles estavam sempre bem protegidos com armadura e couraça. Colocava a lança um sobre o braço o ombro do companheiro da frente. A lança tinha mais de 2 metros de comprimento, era bem pesada. Então eles apoiavam no companheiro da frente e os 5 primeiros apontavam. Quando os 5 primeiros entravam na batalha, os 5 de trás baixavam suas lanças e iam. Então eles iam num bloco único. Então era uma devastação, né? Foi bem efetivo, porque era um choque muito rápido, né? E era uma coisa única. Não eram soldados assim largados, não. Eles agiam coordenadamente. Então ele teve muito sucesso por essa estratégia, além de outras coisas que ele inventou que não existiam, como catapulta, como grandes arcos com tendões de cavalo que lançavam flechas gigantescas. Então, o exército de Alexandre era muito bem treinado, tá? E muito bem preparado e equipado. Tá? O Império Persa, que ele vai acabar invadindo, tinha 4, 5 vezes mais número de soldados, mas não tinha a determinação, não tinha a força, o preparo e a estratégia que Alexandre tinha. Então, só com 50 mil soldados, ele vai invadir desde o norte da África, a Grécia, e vai chegar até as portas da Índia, lá no meio da Ásia. Ele vai conquistar todo o Império Persa, tá? Então esse Império Macedônico, pessoal, durou mais ou menos aí uns 30 anos, tá? De 359 a.C. a 323 a.C. O cachorro começou a latir agora. Então, assim, ele acabou invadindo toda a Pérsia. E até tem uma história interessante, que o rei da Pérsia era o Dario III. Tá? E eles estavam já chegando em Persépolis, que era a capital do Império, e Dario III estava dando no pé, não queria ser pego. E um sátrapa, tá? Que era um governador, que é como eles chamavam os governadores dentro do Império, querendo agradar Alexandre, né? Porque sabia que o Alexandre ia acabar dominando o Império, vai lá e joga uma lança em Dario III, transpassa ele e cai dentro de um rio que tinha na beira da estrada. E ele achou que ele tinha agradado Alexandre dessa forma. Alexandre veio a cavalo, puxou a sua espada e decepou a cabeça dele, desse sátrapa, era Bessa o nome dele. E ele virou para os soldados e disse: somente um rei é digno de matar outro rei. Porque quando ele disse para capturar o rei, isso que não era para matá-lo. Porque Alexandre acreditava que só um rei poderia matar outro. Então ele decepou a cabeça do cara que quis agradar ele. Tá? Então, pessoal, o Alexandre era uma figura muito icônica, se tornou lendário, né? Muito conhecido, mas apesar disso ele foi envenenado. Né? Alguns dizem que ele contraiu alguma doença na Babilônia, que hoje é o território do Iraque, e adoeceu e morreu. Mas, como ele era um homem muito jovem, ele tinha nem 40 anos ainda, eu acho, e era saudável, né? Não se pôde provar nada, mas provavelmente ele tinha sido envenenado. Também há histórias que dizem que ele teve um filho com uma das mulheres que ele teve, né? Ele tinha várias esposas, né? Inclusive ele era bissexual, a maioria dos gregos da época eram. E ele teve uma das suas esposas, era a Roxane, ele teria tido um filho com ela, e os seus generais acabaram consumindo, tanto com a esposa quanto com o filho, para que eles mesmos assumissem o poder. E foi o que aconteceu. Como ele não tinha nenhum herdeiro, os 3 generais dele acabaram tomando todo o território, dividido em 3 partes, e acabaram
ficando, administrando cada um a sua parte. O que não adiantou muito, porque décadas depois os romanos vieram e invadiram as três partes. Tá? Uma coisa interessante aqui é as consequências disso. Tá? A gente diz que após Alexandre, o mundo se tornou helenizado. Heleno é como os gregos eram chamados antigamente, eu já falei, né? Eles não chamavam como gregos, eles eram helenos. Então, se o mundo era helenizado, porque o mundo se tornou grego, tá? Ou seja, a influência da cultura grega foi para todos aqueles povos. Então, era chique, era sofisticado você se vestir como um grego, se portar como um, falar o grego era um sinal de cultura, de refinamento. Então, a Grécia e o idioma grego se tornou a cultura, assim como o inglês, a cultura inglesa hoje no mundo, naquela época foi a cultura grega. Tanto é, como eu já falei também, a primeira Bíblia foi escrita em grego, porque sabia que muitas mais pessoas poderiam ler. Tá? Inclusive, o Egito foi governado por Ptolomeu, que era um desses generais de Alexandre, tá? Cuja uma de suas filhas era Cleópatra, que vocês já devem ter ouvido falar. Ela não era egípcia, ela era macedônica, esse nome é macedônico, mas ela herdou, junto com o irmão, o governo do Egito, né, até que Júlio César veio e os romanos invadiram, e aí deu toda aquela treta lá, que a gente pode falar numa próxima aula. Tá? Então, tem até um filme sobre o Alexandre, um filme já mais antigo, né? Não é um grande filme, mas eles meio que exageraram nessa questão da sexualidade dele no filme, mas tá valendo dar uma olhada só pelo ponto de vista histórico, né? Ele realmente foi um cara que entrou para a história por ser realmente muito ambicioso, tá? Então é isso aí, pessoal. Vai ter um questionário, vocês façam e fiquem ligados na live de segunda, tá bom? É isso aí. Muito obrigado pela atenção. Deus abençoe vocês aí. Um abraço.